Deus. Vamos orar, igreja. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na sua presença com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra. Senhor meu Deus, se utiliza do teu filho que irá nos transmitir a tua palavra. Senhor, alegra os nossos corações, permita sentirmos um pouco mais da tua presença para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome o vosso assento e abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis. As crianças vão descer ali para a salinha. Gênesis capítulo de número 11. Nós iremos fazer duas leituras no capítulo 11, capítulo 12, perdão, e no capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22, o versículo é o número 1, e depois nós estaremos lendo o capítulo de número 22, amém? Todos acharam? 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo de número 22, verso 1 diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu acredito, e creio que os irmãos são conhecedores do texto lido, a qual nós acabamos de ler, que fala do patriarca Abraão. Quando nós olhamos para o capítulo de número 12 e o versículo de número 1 do livro do Gênesis, nós vamos ver o Deus Todo-Poderoso fazendo um convite ou uma intimação para aquele homem chamado Abraão. E a ordem do Senhor era essa: Abraão, sai de onde? Do meio da tua terra e do meio da tua parentela. E vai para onde? Para uma terra. O interessante aqui, meus irmãos, é que Deus manda Abraão sair do meio da sua terra, ou seja, da sua nação. Deus diz para Abraão: olha, saia também do meio da tua parentela, do meio dos teus, e vá para onde? Para um lugar. Onde é esse lugar, Senhor? Eu ainda vou mostrar. Vá para uma terra, e aqui é muito interessante a obediência de Abraão, porque é muito fácil, meus queridos irmãos, nós estarmos em um lugar, nós estarmos em um emprego, podemos dizer assim, e nós recebemos uma proposta
de algum outro patrão. Só que aquele patrão que vai fazer uma nova proposta para aquela pessoa a quem ele está querendo chamar ou convidar para fazer parte do quadro dos seus funcionários, existe alguns requisitos, que aqueles requisitos são colocados à mesa. Não é verdade? Ou seja, quando nós trabalhamos em um lugar e alguém está interessado em nossos serviços, o outro patrão, ele nos chama e diz, olha, eu te dou tanto, se tu ganha 1.000, aqui tu vai ganhar 2.000, tu vem? É uma proposta tentadora. Mas quando Deus ele chama Abraão, nós sabemos, e quem é conhecedor da palavra de Deus, sabe que o pai de Abraão, ele tinha posses. Abraão, ele tinha posses. E quando Deus faz aquela proposta para Abraão, ele diz assim, sai da tua terra e sai do meio da tua parentela. Sabe por quê, meus irmãos? É porque tem hora que para Deus usar, ele precisa tirar até mesmo do seu país de origem e até mesmo do meio da sua parentela, para nos abençoar em uma terra estranha, em um lugar distante. Mas se o Senhor chamou, ele vai abençoar e vai honrar cada um daqueles que ele chamou. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas o interessante é que isso eu trago para a minha vida. Eu morei 10 anos na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, e a Thaísa passou 10 anos orando, dizendo, eu não gosto daqui, meu filho. Eu não gosto daqui. Irmãos, e a oração, esses 10 anos, eu não quero nem pisar o pé mais naquela terra. Está entendendo? Ela passou muito tempo orando, e eu saí de lá. Não ficou saudade, não fiquei mais com saudade daquele lugar. E eu não queria me retirar dali. Então assim, e eu era muito apegado, até hoje sou, a minha família, os meus parentes. Mas Deus, ele foi tirando. Me tirou do Maranhão, me jogou para o Piauí. Me tirou do Piauí, me jogou. Nós chamávamos lá Lucas do Rio Verde, o fim do mundo. Que lá do Lucas do Rio Verde para o Nordeste, dá aproximadamente 2.500 quilômetros. Eu tinha um tio que ele já faleceu, ele disse assim, meu filho, se tu quiser que eu vá aí, essa cidade tem que vir aqui, porque eu não vou não. É longe demais. Aí Deus, ele foi tirando. Me tirou de Maranhão, me tirou do Piauí, me jogou para Lucas do Rio Verde e fez um preparo ali durante 3 anos. Aproximadamente 3 anos, e me trouxe para uma terra estranha. Ele me tirou do meio da minha terra, me tirou do meio da minha parentela, e eu creio que o Senhor irá me usar e usar cada um de vocês, que ele tirou do meio da tua terra e do meio da sua parentela, para trazer você aqui para esta nação. Irmão Fabiano, e o que é que Deus quer que eu faça aqui nesta nação? Pregue a palavra. Deus não te trouxe aqui só para você ganhar dólar, não, irmãos. Tem gente que pensa que o Deus do Brasil é diferente do Deus daqui. O mesmo Deus que tu adorava lá no Brasil é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está lá na Índia, é o mesmo Deus que está no Japão. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, meu querido irmão e irmã, se Deus te tirou do Brasil, te tirou do meio da tua terra, do meio da tua parentela, saiba que Ele tem um propósito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele quer te usar. O interessante é que no capítulo de número 22, o escritor ele começa dizendo assim, e aconteceu, deve ter acontecido alguma coisa, depois destas coisas. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, ele chama ele num particular, porque estava acontecendo, meus irmãos, algo que não estava agradando a Deus. Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E disse, toma, o quê? Agora o teu filho. O quê? É o teu filho Isaque,
o teu único filho. Veja que Abraão tinha outro filho, Ismael, não tinha? Mas quem era o filho da promessa? O filho da promessa era Isaque. Mas Deus, ele faz questão de dizer aqui: toma o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece ele em holocausto. Mas aqui, meus irmãos, existem algumas indagações. Que indagações são essas, irmão Fabiano? Deus, ele não queria Isaque. Não, Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão de volta. Que negócio é esse, irmão Fabiano? É porque Abraão, ele é conhecido como amigo de Deus, irmãos. E o que é que distingue uma amizade? Conversa, diálogo, entretenimento ali entre os amigos. E Abraão também é conhecido como o homem que levantava muitos altares de adoração a Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo de número 12, logo nos primeiros capítulos, nós vamos ver Abraão erguendo 3 altares a Deus de adoração. Agora Deus dá a promessa esperada de Abraão. Aí Abraão, ele cai naquele sistema de ficar ali só cuidando da promessa. Eu só quero a promessa. Eu só quero é ganhar dólar. Eu só quero é cuidar da minha empresa. Eu não quero saber, o Senhor me prometeu, Senhor. O Senhor sabe que o Senhor me prometeu lá atrás que eu iria vir para cá. O Senhor iria me abençoar. Eu ia ganhar muitas verdinhas. Aí, meus irmãos, nós ficamos desse jeito. É verdinha para cá, é verdinha para lá. É a promessa, nós só queremos saber abraçar a promessa. E Deus está dizendo: coloque a tua promessa diante do altar. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não te trouxe só para que a promessa financeira se cumpra, não. Eu te trouxe aqui para te usar espiritualmente, para este povo, para os meus filhos brasileiros que estão aqui nesta nação. Abraão deixou de oferecer holocausto, irmãos. Imagine o patriarca Abraão recebendo a sua promessa, e agora Abraão deixa de levantar altares a Deus. Alguns dizem que foi 15 anos, 17, 19, sem erguer nenhum altar a Deus. E eu quero dizer aqui, nesta manhã, quem é o teu Isaque? Quem é o teu Isaque? O que é que está te atrapalhando de você prosperar espiritualmente, irmãos? Porque na minha vida uma vez foi uma triste fazenda. Ou fazendacinha que nunca vai sair da minha mente, irmãos. Porque até hoje tem feridas daquela bendita fazenda. Se nós colocarmos o Isaque na frente, Deus vai te pegar, Ele vai te chamar num particular e vai dizer assim: coloca o teu Isaque diante do Moriá, porque eu quero que você sacrifique ele, porque eu não quero te perder. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quem é o teu Isaque, igreja? Quem é o nosso Isaque? Nós precisamos entender que Deus nos chamou para coisas maiores, coisas grandes. Oh, aleluia, eu fico preocupado, meus queridos. Eu fico preocupado quando eu vejo muitos irmãos deixando a igreja de lado, como se só ele trabalhasse. Irmão, todos nós aqui se levanta 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir ralar. Mas é uma tristeza muito grande. É porque colocou o seu Isaque e está agarrado no pescoço dele, está matando o Isaque enforcado. E Deus está dizendo: eu não quero que você mate ele enforcado. Eu quero que você coloque ele diante do altar. Eu quero que você coloque ele no Monte Moriá e sacrifique-o. Ele está nos chamando para um particular. Veja que o Senhor diz: sai, Abraão, do meio da tua terra, da tua parentela. E coisas aconteceram, irmãos. Trouxe o seu sobrinho, e o seu sobrinho começou a brigar. Ali os servos do sobrinho, não o sobrinho,
começaram a brigar os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Abraão diz, ei, não faça isso não, é bom que eles não briguem porque nós somos irmãos. Escolha uma terra, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque Abraão sabia da promessa. Não precisa brigar. Tem muita gente brigando dentro da igreja, irmãos. Nós precisamos aplicar para que nós entendamos o texto. Tem muitas pessoas brigando por determinados cargos. Deus, ele coloca e vai te dar o cargo certo na hora certa. Se coloque na posição. Se coloque na posição de servo. Se coloque na posição de Abraão, servente a Deus, adorador a Deus, que não poupou o filho, o seu único filho, a quem ele amava. Veja que Abraão entende o recado de Deus. Agora você imagine um homem caminhando 3 dias até chegar no lugar do sacrifício. Ele sabia que Deus tinha peço o seu filho, o seu único filho, e ele estava ali há 3 dias caminhando, porque a Bíblia vai dizer que foi 3 dias. Todos os dias ele estava com aquilo na mente. Eu vou sacrificar o meu filho. Eu vou ter que sacrificar o meu Isaque. Me dá forças, ó Senhor. Talvez Abraão estava ali pedindo perdão. Oh, meu Deus, eu não sei o que passou na mente dele, irmãos. Mas certamente Abraão, ele começou ali a falar com Deus, a pedir perdão, a ter misericórdia, Senhor, eu estou parafraseando. Tenha misericórdia, tenha compaixão, é a minha promessa, me perdoe, porque eu abracei a promessa demais, eu abracei meu filho demais e deixei a tua obra de mão, eu abracei mais a minha esposa, eu amo mais a minha esposa, o meu filho do que a ti, me perdoe, Senhor. Eu amo mais o meu trabalho, a minha empresa é mais importante, não. O mais importante é nós estarmos com a nossa vida no altar, diante do Senhor, para fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que muitos deixam, aleluia, o chamado de mão? O chamado de lado é porque abraça muito a promessa, não lê esse versículo e não entende. Busque primeiramente. Nós temos uma falha muito grande, irmãos, e é falta de fé. Quando nós olhamos para aquele pai do filho lunático, quando Jesus desce ali o monte da transfiguração, e ele encontra aquela cena, aquele cenário, os seus discípulos discutindo ali, os escribas discutindo com os discípulos de Jesus, e Jesus chega e diz assim, o que está acontecendo aqui? O que é que está passando? Aí alguns dizem assim, mestre, este menino aqui, os teus discípulos, aí o pai diz assim, olha mestre, eu trouxe o meu filho que é lunático, paralítico, ele é endemoniado, o demônio pega ele e faz o que quer. E eu trouxe aqui os teus discípulos, chamei eles, para que eles pudessem expulsar, eles não conseguiram. Eles não conseguiram porque não estavam preparados, não estavam prontos. Eram soldados que tinham saído para a guerra, desprevenidos, desarmados. Mas Jesus, nesta manhã, Ele quer que nós coloquemos o nosso Isaque diante dEle, que não seja tarde, para que o Senhor te chame no particular e mande você colocar o teu Isaque, a tua companhia de lado e diga, coloque aqui, porque quando aquele rico, aquele jovem rico, ele chegou para Jesus querendo o reino, Jesus disse assim, cumpre os mandamentos, eu tenho cumprido, Senhor. Mas Jesus conhecia o que estava dentro do seu coração. Ele disse assim, se tu queres me servir, tu só vai ter que fazer uma coisa, vende tudo o que tu tens. Porque ele era avarento, irmãos. Ele seguia os mandamentos, ele cumpria todos os mandamentos. Ele disse, Senhor, isso aí é moleza para mim. Isso aí é fichinha. Isso é café com leite. Eu tenho feito isso, há muito tempo atrás. Mas Deus, Jesus conhecia o seu interior. Jesus conhecia o seu íntimo. E ele diz, tu é avarento. Não que ele disse assim, ele disse, tu és avarento, coloca aí, venda tudo que tu tens. E dê aos pobres. Aquele jovem rico, milionário, baixou a cabeça, saiu e deixou o reino de lado, porque ele era avarento. Irmãos, o que tem? Nós vamos falar do lado de fora não, irmãos. Lá de fora não importa para nós pregar o evangelho para eles. Orar e pedir para que Jesus,
Ele tem a misericórdia. Mas dentro de nós tem pessoas que estão nessa situação, só querendo, querendo, e passa dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, e nada de Jesus. Aí Jesus volta. Aí nós vamos ficar de ladinho, agarrado com o nosso Isaac, pendurado ele no nosso pescoço. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Eu peço misericórdia para Deus. Ó, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ensine a te adorar. Me ensine a te servir todos os dias. Renova as minhas forças, renova a minha fé a cada dia, Senhor. Nós precisamos pedir isso para o nosso Deus, para que o nosso Isaac não tome o primeiro lugar que pertence ao Senhor. Tem muita gente amando a família mais do que a Deus. Tem muita gente amando mais um filho do que a Deus. Tem muita gente amando mais a esposa do que a Deus. E Deus vai tirar, porque Ele quer adoração, é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira adoração, o primeiro pertence a Deus. Deus tinha dado a promessa para Abraão, eu vou te dar. Irmãos, era 100 anos. Imagine um velho de um idoso, né? Velho, é idoso, o irmão nos ensinou aqui, né? É idoso, imagine um idoso de 100 anos. A Sara lá sorriu. Isso é conversa. Quase 100 anos também, receberam a promessa. E nós precisamos entender e pedir discernimento a Deus para que nós recebamos, quando nós recebamos a nossa promessa, nós não venhamos cair nessa falha. Porque o bonitão aqui queria estar lá debaixo de um alpendre, pendurado numa rede, sentindo o cheiro de bosta de vaca, e as vacas mungindo, e o Senhor vai apertar o teu parafuso, seu cabra, para você saber que quem te deu isso aí fui eu. Eu vou colocar você aqui no eixo. Eu não ia mais para a escola dominical, os cultos de ensino eram uma vez na vida e outra na morte. Eu estava deixando o Senhor de mão, e o Senhor, para não me perder, para mim não perder ele disse assim, eu vou pegar o teu Isaac, eu vou colocar ele, você vai aprender, tu vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor, ele fez isso comigo, irmãos. E hoje eu estou aqui contando o testemunho para a honra e para a glória do Senhor. Quando eu comecei a sentir o impacto, perdi tudo. Fui perdendo carro, fui perdendo dinheiro, fui perdendo terra, fui perdendo casas, terrenos. Fui ficando com a conta seca, igual língua de papagaio. Aí eu percebi. Aí eu disse assim, agora o negócio está bonito, Jesus. Tirei 30 dias de jejum. 30, irmãos. Eu senti o cheiro da carne assim. E eu nunca passei 30 dias da minha vida. Irmão, jejuar é bom demais. Jejuar é bom demais. É difícil, mas é bom. 30 dias. O camarada podia bater na minha cara. Que eu virava outra face. Porque isso, o sentido é outro. Tem gente que pensa que você vai levar um tapa e vai virar outro. Esse sentido tem muitas coisas. Dá para nós tratar isso aqui. Então, assim, eu era um leão por carne. Não que eu não seja ainda, né? Está entendendo? E eu senti ali, eu passei 30 dias buscando. Por quê? Porque eu entendi que o erro era meu. Tem muita gente colocando o erro em Deus. Não é não, irmãos. É porque Deus não quer nos perder. Ele nos chamou, Ele nos resgatou, morreu na cruz do Calvário para nós morarmos no céu de glória para todo sempre, em uma eternidade com Ele. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Se precisar tirar o emprego, Ele vai tirar. Se precisar fechar a companhia, Ele vai fechar, se prepare. Porque Ele quer você aqui, servindo a Ele, adorando, aleluia, que Ele quer que você coloque o teu Isaac, traga o Isaac para o Moriá, e quando você trouxer, e Ele vê que você está disponível, Ele vai dizer, não precisa não, meu filho, porque eu conheço o que passa no teu coração, eu sei o que passa aí na tua mente, louvado seja o nome do Senhor, eu sei que tu está disposto a oferecer o teu Isaac, eu sei que tu errou, eu sei que você falhou, mas você está aqui disposto para trazer o Isaac diante de mim, da minha presença, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Coloquemos o nosso Isaac na presença do nosso poderoso Deus. Aí o Senhor me arrancou do Maranhão. Cheguei lá no Maranhão. Eu estava em Teresina, já tinha mudado. Irmãos, eu saí de Teresina, no Hilux 2013. Fui lá para o Maranhão. Tinha um cheque lá no camarada que eu tinha pegado o cheque. Eu vendia mercadoria. Comprava à vista, vendia fiado em cheque. Aí o camarada estava me devendo 120 mil
Aí eu cheguei, passei o cheque pro rapaz e ele disse assim, rapaz, Fabiano, tu não quer trocar esse carro aí por esse cheque aqui não, porque esse camarada não vai pagar não. E eu era o responsável. Saí de Teresina, no Piauí, no Hilux 2013 e voltei para casa, para Teresina, no Fiat Uno, valendo R$4.500. É desse jeito, irmãos. Se nós colocarmos o nosso Isaac, e nós ainda temos que dar glória a Deus, porque ele fez isso. Eu dou glória a Deus, porque ele fez isso. Eu perdi tudo, tudo. Financeiramente eu fiquei na rapa, mas eu me ergui. O Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória, aleluia, porque eu busquei, eu entendi que eu estava errado. Muitas das vezes nós não entendemos, irmãos, que nós peçamos o discernimento do Espírito Santo de Deus para que nós possamos sentir, ouvir, o sussurrar dele nos nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Comecei ali em Lucas do Rio Verde. Coloquei umas franquias de sorvete. E aquelas franquias de sorvete estavam tirando o meu tempo. Do mesmo jeito, eu só ia para a igreja 2 domingos por mês. Porque eu tinha que ficar lá com a Thaísa. Eu tinha que ficar ali com a Thaísa. E eu disse, Thaísa, tudo que nós coloca... Você já prestou atenção, meu filho? Eu chamei ela no particular, igual Deus fez com Abraão. Eu disse, você já prestou atenção que tudo que nós coloca, que impede de nós estarmos envolvidos na obra de Deus, o Senhor fecha as portas? É desse jeito, meu filho. Aí eu vendi as sorveterias, vendi tudo. Aí comecei a me esforçar ali na obra de Deus, comecei a ser líder, fazer aquilo que Deus chamou. Aí meu irmão me chamou para ser sócio dele na marmoraria. Aí eu disse assim, rapaz, eu até vou. Agora só tem um porém. Se tu quiser que nós quebre, tu quer quebrar? Ele disse, oxe, que negócio é esse, sabe? Quer não. Ah, pois se tu quer quebrar, eu tenho que entrar, mas nós não vamos trabalhar. Sábado nós não trabalhamos, não é porque eu sou adventista, nós éramos adventistas não, viu? Sábado eu não vou trabalhar. A hora dos cultos é sagrado. Se tu quiser ficar aí, bolando aí, cheio de pó de marca, tu pode ficar. Agora eu não. Eu vou sair na hora certa para ir para os trabalhos, para os cultos, para estar envolvido. E Deus prosperou a marmoraria, irmãos. E até hoje está lá, próspera, para a glória do nome do Senhor. Porque quando nós entendemos o recado de Deus, as coisas começam a dar certo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele te tirou lá do meio da tua terra. Abraão, saia da tua terra, irmão. Sair do nosso país, para mim foi difícil demais. Sair da nossa terra, sair do meio da nossa parentela, é negocinho difícil. A minha mãe liga para mim, eu começo a falar, meu filho, tu vai voltar quando? Eu digo, rapaz, é só Jesus mesmo. Porque eu já sonhei indo, Thais já sonhou indo, e lá nós se arrependia, e nós estávamos indo com muito dinheiro, irmãos. Já imaginou? O negócio é sério. Para isso, eu aprendi uma frase com o nosso amigo João, né, Washington? O João disse assim, para vir, tem duas coragens, meu Fabiano. Para vir para esse país, você precisa de uma coragem. E para voltar, tu precisa ter mais coragem ainda. É verdade, irmãos. Aí a Thaís já sonhou, nós voltando financeiramente, bem. E Jesus dizendo assim, tu voltou por quê? Quem foi que mandou? Irmãos, quando tem um chamado, não tem para onde correr não. É colocar nos pés do Senhor, Jesus te chamou, mas Ele quer que tu saia daqui. Não que tu não vá embora. Mas Ele quer que tu saia na hora certa, no tempo certo, quando Ele colocar, alegrar o teu coração. Aí vai, eu aprendi isso. Coloque, se você quer uma coisa, você quer, tá querendo pedir algo para o Senhor. Senhor, isso aqui, peça, jejum. É 3 dias, irmãos. A Bíblia ensina a jejuar 3 dias. Quer jejuar mais? Jejue mais. Né? Mais 3 dias. Jejum 3 dias e peça para Deus Ele alegrar o seu coração ou entristecer. Porque eu ia cair em outra cilada, voltando para Paraíba para investir lá. E eu fui pedir conselho ao meu pastor Tiago, que vai estar aqui. Eu pedi conselho para ele, disse assim, meu filho, para que tu não perca esses últimos 30 mil que restem para tu, eu vou orar aqui e Deus vai alegrar o teu coração. Se tu for e tu chegar lá na Paraíba, tu se alegrar, aí tu vai ficar, tu vai só voltar, igual tu tá fazendo, pegar a tua família, ó. Mas se tu não se alegrar, se Jesus não alegrar o teu coração, tu pega o asadura de volta, ó. Não piscar de olho ao filho, do jeito que ele disse, irmãos. Conselho espiritual. Viajei, fiz um investimento.
Aí chegava lá, o meu coração triste. Aí eu disse, rapaz, o negócio é sério. Aí passei lá 15 dias, rodando mais meu cunhado lá. Aí depois eu voltei. Aí chegava em Lucas do Rio Verde, o coração alegre. Porque eu estava na obra, fazendo a obra, ajudando lá os irmãos. Aí passei mais um período ali de uns 15 dias, 20 dias. Aí eu disse, é a segunda vez. Voltei de novo para Paraíba e o dinheiro lá investido. Cheguei lá. Aí irmão, quando eu pisava o pé no aeroporto, o coração entristecia, era uma tristeza grande. Quando eu pensava que não, passava ali mais 10 dias, eu disse, aqui não dá para o pai não. Voltei para Lucas do Rio Verde, fiquei lá e permaneci na direção do Senhor. Vim para cá, eu digo para os irmãos, eu vim na direção de Deus, irmãos. Ele me tirou da minha terra, do meio da minha parentela, aleluia, me trouxe aqui para esta nação. E eu vou voltar, eu digo que vou voltar em 2027. Eu vou voltar em 2027 e estou orando para que Deus tenha misericórdia, né? Mas o dia, irmãos, é só Ele que sabe, porque se voltar sem Ele querer, aí nós temos que voltar de volta, né? Amém? Então, se coloque na posição, irmãos. Busca o Senhor, que nós venhamos ter força. Vamos ficar de pé, que nós venhamos ter força para estar buscando a Ele, porque para que Ele não nos chame em um particular, né? E não peça para que nós sacrifique o nosso Isaac. Quem é o teu Isaac? Essa é uma pergunta que fica só para você responder para você mesmo. Quem é o teu Isaac? Nós sabemos quem é o nosso Isaac, que o nosso Isaac venha ser o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Já deixei de ser vendedor da Skin Cariol e não foi por falta de que eu não estava precisando não, irmão. Eu estava precisando, eu estava desempregado e eu sempre fui um bom vendedor, eu sei vender, irmãos. E saí do meu emprego lá que eu era vendedor e uma empresa me chamou para vender material de construção e recebi uma proposta da Skin Cariol, uma fábrica de vender cerveja, uma distribuidora muito grande ali no estado do Maranhão. E eu disse, Jesus, eu vou usar esse meu dom para vender cerveja, eu vou matar o povo bêbado. Está entendendo? Não dá certo não, irmãos. Então, é a fé. Se tu tem fé nesse sentido, Deus vai abrir outras portas. Aí ele me botou para vender arroz, feijão, aí eu fui vender ferro para material de construção. E eu vendi, irmãos, açúcar eu vendia que não dava conta. O povo não dava conta de entregar, não. Por quê? Porque quando nós nos colocamos na posição e sabemos para aquilo que Deus nos chamou, pronto. É só nós termos fé. Aquele moço que eu queria fazer aquela conclusão lá, ele disse assim, Senhor, tenha misericórdia, me ajude na minha incredulidade. O pai do menino lunático, ele não tinha fé não, irmãos. Mas assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Me ajude a ter fé. É isso que nós precisamos pedir ao nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui a igreja para nós vamos orar. Eu já devolvo o microfone para o nosso pastor. Que Deus, meus irmãos, venha nos abençoar, nos dar força. E que Ele venha fazer com que nós entenda o verdadeiro propósito dEle nas nossas vidas. Tá bom? Uma coisa eu sei, Ele não nos trouxe aqui, irmãos, eu sei isso aí, e todos aqui sabem, Deus não traz o seu filho lá do Brasil só para ele ganhar dinheiro aqui, não. Ele quer que nós prosperemos? Quer. Isso aí é indiscutível. A prosperidade, o melhor dessa terra que a Bíblia diz, não é para o mundo não, irmãos. É porque nós não sabemos desfrutar. O melhor da terra é para nós, igreja escolhida, é o melhor. E comereis o melhor desta terra. Então nós precisamos entender isso. Aí nós não entendemos, aí o sapato começa a apertar, nós começamos a receber e começa a se afastar de Deus. É desse jeito. Deus continue abençoando você, a sua casa, o seu trabalho, a sua empresa, que seja próspera. Se hoje ela está próspera, que amanhã continue sendo próspera e mais próspera. Mas se lembre que você serve a um Deus que quer a sua adoração com constância. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que nós vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor.